Boa tarde, estamos chegando aí, agradecendo ao nosso Deus por mais este momento para trazermos a palavra do Senhor aos amados irmãos aí da Igreja Presbiteriana do Universitário, aos amados irmãos da Congregação de Manoel Urbano e todos os amigos e irmãos das redes sociais. Nós queremos agradecer ao nosso Deus pelo momento de podermos meditar na sua palavra. E talvez você possa estar pensando neste dia, através da situação que nós estamos vivendo, através do momento que nós estamos atravessando com este coronavírus. Muitas vezes estamos de mãos amarradas, estamos de mãos atadas. É uma expressão no futebol que diz, recebemos um nó tático do técnico adversário e assim por diante, Parecemos que estamos aí, na realidade, estamos enfrentando uma situação difícil com o coronavírus. Mas nós precisamos entender uma coisa muito importante. O nosso Deus, Ele é o Senhor do Universo. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é um Deus que Ele está conosco a cada momento e a cada instante das nossas vidas. Gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor lá no profeta Isaías 45, Isaías 45 e os versos 6 ao 7. Para que se saiba até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Amém. Que palavra maravilhosa para nós, Eu estava meditando neste dia a respeito da história de um senhor de 93 anos que ele recebeu alta do hospital. Ele tinha sido curado do coronavírus, 93 anos de idade, e os médicos falaram para ele para que ele pudesse pagar um dia que ele precisou usar os respiradores, E então aquele senhor de 93 anos, ele começou a chorar. E os médicos disseram para ele: você não precisa chorar, por causa que o senhor tem que pagar este dia que ficou nos respiradores. Ele disse: eu não estou chorando por causa do dinheiro que eu tenho que pagar. E depois que aquele homem falou, todos os médicos também começaram a chorar. Ele disse que ele estava chorando porque fazia já 93 anos que ele estava utilizando o ar, o oxigênio de Deus e não tinha pago nada por isso. 93 anos que ele usava o oxigênio, o ar do Senhor, e ele não estava e não tinha pago nada durante 93 anos. E inclusive ele disse que nunca agradeceu a Deus por isso, por Deus ter preservado esse 93 anos de idade com saúde, Então, meus amados irmãos, em alguns lugares, o uso de respiradores, eles chegam a custar por dia 500 euros, E aquele senhor não estava reclamando por que tinha que pagar 500 euros por dia pelo respirador, mas ele estava chorando porque 93 anos ele viveu e respirou e nunca pagou nada e nunca tinha agradecido a Deus por isso. Que nós possamos olhar essa pandemia, que nós possamos olhar, amado irmão, essas dificuldades que estão nos sobrevendo
exatamente por esse olhar, pelo olhar da visão. A visão de Deus, uma visão teológica. E aqui a palavra do Senhor, ela nos fala exatamente isso. Que o Senhor faz a guerra e o Senhor faz a paz. Eu crio o mal e também eu faço o bem, né? É importante nós analisarmos que esse texto não se refere ao mal moral, à origem do mal, né? Nós sabemos que hoje estamos enfrentando o mal no mundo por causa da culpa dos nossos pecados lá no Jardim do Éden, os nossos pecados em que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, e por causa disso entrou o pecado no mundo, e por causa disso entrou o mal no mundo. São decretos permissivos de Deus. Quando Deus diz que criou o mal, ele está se referindo aqui, o profeta Isaías está se referindo não ao mal moral, não ao mal originador deste mundo, mas ele está se referindo exatamente ao resultado do mal moral. Ele está se referindo às consequências desse mal. Ele está se referindo às consequências do pecado do ser humano, e o qual o Senhor deixou bem claro para o homem, né, que as consequências desse pecado seria o trabalho com o suor do rosto. As consequências da mulher seria lá em Gênesis 3,16, que ela daria à luz a dores, né, a muitas dores, e que a vontade dela seria do seu marido. As consequências também, a serpente, que ela iria a partir daquele momento se arrastar, né? As consequências hoje do mundo que nós hoje estamos vivendo, que também foi abalado pela queda, que também foi abalado pelo pecado. Portanto, amado ouvinte, portanto, amado irmão, eu quero deixar exatamente esta palavra para você, que essa pandemia, que esse coronavírus, ele vem e vem com a permissão de Deus, e vem com os decretos de Deus. Foi Deus quem decretou todas essas coisas antes da fundação do mundo, porque o nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso, é um Deus que pode todas as coisas. Então ele decretou tudo o que acontece, e decretou que em 2020 o Brasil iria passar por essa pandemia, porque o nosso Deus, ele tem o controle de tudo. Então que nós possamos pensar que este mundo, ele não está um caos, que o nosso mundo, ele não está sem comando, mas que Deus, ele está no comando de tudo, porque o nosso Deus, ele é um Deus soberano, acima de todas as coisas. O nosso Deus, ele pode tudo, porque o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Quem que pode deter a sua mão? Quem pode deter aquilo que ele faz? É o que diz a palavra do nosso Deus. São os decretos. Os decretos antes da fundação do mundo. Deus, ele simplesmente resolve que venha as pandemias, que venham as enfermidades, que venham as doenças, porque através do mal eu e você podemos constatar um Deus bom, porque através das doenças nós não poderíamos ver os milagres de Deus se não houvessem as doenças. Então tudo tem um propósito, amado irmão, tudo tem um propósito na sua vida e na minha vida. Então você veja, você creia que existe um Deus que se importa com você, existe um Deus que ama você. Eu quero deixar apenas uma história que eu ouvi de pessoas que estavam um dia em um avião, e esse avião estava passando por turbulências muito grandes, por uma grande tempestade, chuva, e as pessoas estavam apavoradas, e tinha um menino ali bem tranquilo. Os adultos todos choravam, desesperados, achando que aquele avião iria cair. E aquele menino muito calmo, tranquilo, um menino de 9 anos. E o senhor do lado perguntou: você não está com medo que esse avião caia? Ele disse: eu não. E aquele senhor perguntou: mas por que você não está apavorado? Ele disse: porque eu confio no piloto. Mas que piloto é esse? Ele diz: o piloto é o meu pai. O meu pai é o piloto
deste avião. Portanto, eu quero dizer que o piloto deste mundo é o nosso Deus, é o teu Deus, é o Deus maravilhoso, é o Deus que cuida de ti e de mim a cada instante. Ele está no comando de tudo, Ele está à frente de tudo. Que Deus te abençoe, que você descanse com essa palavra, que você descanse que o Senhor é o piloto que está pilotando este mundo e que as coisas que estão acontecendo hoje vão passar e você será ricamente abençoado. Que Deus te abençoe, que você tenha um feliz dia na presença do Senhor.